Olá, mais uma vez, meu boa tarde para os meus colegas, para os magistrados, para os advogados, para os servidores que seguem aqui o Instagram da Pamages. E hoje com uma convidada que mora no meu coração, que é a doutora Renata Gil, que é a presidente da MB. A Renata Gil é uma amiga muito querida, nós nos conhecemos na vida associativa e agora ela já está aqui, inclusive, ingressando na nossa live. Nós nos conhecemos na vida associativa. Foi mais um dos amigos que a vida associativa me trouxe. Essa é uma das grandes alegrias desse caminho que a gente percorre. A Renata, bem-vinda, Renata. Olá, boa tarde, Vanessa querida. Tô te ouvindo já, pode continuar. Estava dizendo que você é uma das grandes amigas que a vida associativa me trouxe, que entre as várias satisfações que a gente tem por esse caminho de construção de pontes, de construção de diálogo, de construção de políticas para fortalecimento do judiciário, uma das coisas boas que esse caminho traz são os amigos que a gente constrói ao longo do Brasil. E você é uma dessas amizades. É verdade, nós nos aproximamos por conta do presidente Jaime, né? E foi uma grande coincidência astral dessas que aconteceram também lá com as ministras do Supremo e tudo. Nós duas assumimos pela primeira vez, duas mulheres, você a Pamages e eu a MB. Eu em 70 anos de história e a Pamages em quantos anos? 67 anos de história. Quase a mesma Quase a coisa que mesma a MB. coisa. E assim, eu fico muito feliz porque, além de tudo, né, não é só questão de ser mulher, né? A competência, você ter carisma, é um cargo eletivo, então você é escolhida para estar lá, para a representação. Então, isso é motivo de muito orgulho. E eu tenho em você, Vanessa, muita inspiração. Eu acho que a gente se parece um pouco porque a gente encara sempre o lado bom da vida, né? A gente está no meio de um maremoto, mas a gente está sempre sorrindo, sempre buscando encontrar a solução. A gente não se desespera nunca. Não. E eu acho que é muito positivo eu poder compartilhar com você o trabalho na MB, porque a Pamages, muitos não sabem, ela faz parte, é uma das 27 entidades que compõem o Conselho de Representantes da MB. Então, as questões são votadas, são deliberadas, e a Vanessa está lá representando o estado de São Paulo inteiro nessas deliberações e votações. Então, é um trabalho absolutamente conjunto. E que não teve fim, né, com essa pandemia, muito pelo contrário, virou todo dia, toda hora, de manhã à tarde, à noite, sábado e domingo. A gente caminhou junto por algumas cidades, algumas grandes cidades do interior de São Paulo. Eu já sabia que seria presidente da Pamages, porque concorria aqui em chapa única, e torcia muito para que a Renata fosse a presidente da MB e para que a gente pudesse trilhar esse caminho junto. E nos planos que nós fazíamos para a gestão, em nenhum momento passou pela nossa cabeça um trabalho remoto em virtude de uma pandemia. Para isso, a Não, gente não estava preparado. não Mas estávamos. o judiciário se reinventou, a sociedade como um todo se reinventou, as associações se reinventaram e a gente teve que encontrar novas formas de trabalhar. E encontramos isso muito rapidamente. E esse eu acho que é o tema do nosso bate-papo aqui hoje. Eu acho que essa reinvenção do Poder Judiciário, a atuação do Poder Judiciário nesse momento de pandemia. A nossa primeira live aqui eu fiz com o Dr. Geraldo, que é o presidente do Tribunal de Justiça. E ele falava, nunca o tribunal pensou em se preparar para um trabalho 100% remoto. Ninguém, quanto mais, ainda que se investisse em tecnologia, que se investisse em métodos de trabalho no afastamento, no lar, etc., nunca se pensou numa necessidade de um trabalho 100% remoto. E, de repente, isso foi necessário do dia para a noite, de um dia para o outro, por conta dessa pandemia. Mas acho que, assim como o Poder Judiciário em São Paulo, o Poder Judiciário como um todo conseguiu se reinventar. E você, como representante da MB, faz parte do comitê do CNJ que tem estudado políticas para isso. E me parece que é essa a impressão, não é, Renata? O Brasil inteiro conseguiu se reorganizar.
Isso foi sensacional, extraordinário. É importante ser dito que a justiça brasileira não parou um só minuto desde a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e as declarações públicas todas de calamidade pública que foram subsequentes. Em nenhum momento nós paramos de funcionar e de entregar à população o que ela precisou do Poder Judiciário. Num primeiro momento, a gente ficou muito surpreso em como nós ampliaríamos os acessos, né, eletrônicos, porque todos os tribunais brasileiros, graças a Deus, já tinham implementado seus sistemas eletrônicos, com processos eletrônicos. Alguns são híbridos, outros são completamente eletrônicos. A gente tem estados já completamente eletrônicos, mas a gente tinha dificuldades de enxergar a capacidade dos tribunais em fazer rodar, né, tanta informação e com tantos acessos que inclusive foram criados. E São Paulo é um grande exemplo disso, né? Nós conversamos bem no início e eu uso isso como exemplo em todas as minhas falas públicas de que de 5 mil acessos vocês criaram e se transformaram em 26 mil acessos e tantos quantos mais sejam necessários para que a gente consiga fazer movimentar essa enormidade de processos da Justiça Paulista. Então, a minha percepção é que o Judiciário brasileiro foi muito bem nesse trabalho de se reinventar em 2 tempos, e eu tenho dito, eu participei de uma conferência na Universidade de Berkeley com juízes do norte da Califórnia, e lá eles sequer conseguiam ainda atender advogados, seja por telefone, seja por videoconferência, apesar de eles terem todos os equipamentos há anos, né? Os Estados Unidos já recebe seus presos, as audiências de primeira impressão são feitas todas por videoconferência, e eles não conseguiam fazer isso. E nós já estávamos fazendo há bastante tempo. E o Conselho Nacional de Justiça, Vanessa, disponibilizou para todos os tribunais brasileiros uma plataforma digital de audiências que se chama Cisco, e essa plataforma me parece ser a maior plataforma do mundo, inclusive, de videoconferências. Então, a gente está nessa fase. Independe, inclusive, dos sistemas de informática dos tribunais, então não é preciso que o sistema suporte ou não, o magistrado individualmente consegue, por seu computador, acessar essa plataforma digital. A nossa grande dificuldade agora, com relação à realização de audiências, é realmente localização de partes e de testemunhas, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso. É incrível, mas no Brasil hoje as pessoas não têm rede de celular, né? Eles usam muito o Zap e tudo, mas muitas pessoas não têm acesso ainda à internet e aos meios de comunicação ordinários. Então, essa dificuldade é uma dificuldade que vai ser enfrentada, né, pelos juízes brasileiros, mas eu penso que, no contexto geral, e sendo o Brasil um país de dimensões continentais, nós estamos indo muito bem. E os nossos números revelam isso. Eu já vou encerrar essa fala inicial, só deixando para reflexão aí dos nossos espectadores que já foram mais de 90 milhões, quase 100 milhões de atos processuais praticados na justiça brasileira. Imaginem isso, 100 milhões de atos, mais de 250 milhões de reais que a justiça brasileira e todas as justiças que a AMB representa, né, todas as justiças, a justiça trabalhista, a justiça estadual, a justiça federal e a justiça militar, os magistrados brasileiros, por suas decisões, entregaram ao sistema de saúde, ao sistema sanitário, para o combate ao Covid, mais de 250 milhões de reais. Então, é um volume muito grande de atividades judiciais, um volume muito grande de recursos financeiros para auxílio ao Covid, o combate ao Covid-19. Exatamente. Eu tenho hoje aqui o último número que saiu do Tribunal de Justiça. Você falava no começo, no início da pandemia eram 5 mil acessos. Hoje, a gente teve o levantamento do dia 29 de abril, 30.095 acessos simultâneos aqui em São Paulo.
é uma enormidade de gente trabalhando, os funcionários se engajaram, os magistrados se engajaram, e a produtividade foi altíssima. São milhares, como você mencionou, são milhões de atos praticados, são sentenças. Agora as audiências começaram por essa plataforma do CNJ. Aos poucos, os advogados foram encontrando meios de serem atendidos pelos magistrados. Hoje estão sendo atendidos regularmente também por essa plataforma que o CNJ disponibilizou. Então, não está havendo dificuldade para atendimento. Me parece que a dificuldade agora é a realização das audiências, pelos motivos que você já colocou, mas que vai ser superada como foram os outros obstáculos. As penitenciárias, os presídios estão se organizando, porque isso diminui muito o custo também, né? O custo de escolta, o custo de transporte, o custo de alimentação, o próprio custo físico das idas e vindas para as audiências. Então, me parece que esse sistema todo, a gente vai conseguir transformar isso num legado muito importante para o Poder Judiciário. Mesmo quando terminar a pandemia, eu imagino que isso tenha vindo para ficar, obviamente em menor número, mas tenha vindo para ficar. Esse legado que essa pandemia está deixando vai diminuir muito os custos do judiciário. E eu imagino que já tenha, o CNJ esteja já fazendo um levantamento do quanto foi economizado com o trabalho remoto dos últimos meses, né? Exatamente. Opa, desculpa, porque às vezes entra a ligação ao vivo e eu estou no meio de uma votação agora na Câmara e eu estou vendo aqui o gabinete do deputado ligando. Mas o que acontece? Eu tive a oportunidade, né, de ir em campanha. São Paulo foi um estado que eu visitei bastante. Eu tive a oportunidade de ir ao interior, fui a Campinas e fui a diversas outras cidades, né, a Baixada Santista. E eu conheci bem assim a rotina de trabalho e o volume, que é absolutamente assustador, né? Eu viajando por outros estados brasileiros é realmente quase incomparável. São Paulo é um país, né? A gente pode dizer assim. E eu pude perceber, por exemplo, que no Fórum da Barra Funda, a movimentação de presos, né? O número de pessoas, de agentes penitenciários, de agentes de segurança, né, do Fórum, o número de pessoas transitando e fazendo com que aquilo tudo funcione muito bem, né? Os juízes lá com as salinhas perto da carceragem, eu pude reparar e visitar. Isso tudo realmente é poupado com o uso dos métodos tecnológicos. Algumas questões não podem ser feitas, né, não podem ser enfrentadas com recursos tecnológicos, e aí a gente vai demandar, sim, um pouco de paciência, né, do usuário do sistema de justiça para aguardar que a gente possa se encontrar presencialmente e fazer determinadas audiências. Mas eu acho que o volume geral, né, aquilo que a gente diz que é o dia a dia das varas, eu acho que os próprios advogados vão ter vontade de levar, né, as partes, as testemunhas, os seus clientes, para que os processos andem mais rápido, cientes da impossibilidade do funcionamento da justiça como um todo, né, de mobilizar oficiais de justiça presencialmente para buscar essas partes todas e entregar isso aos magistrados. Eu acho que a comunicação informal ela vai se transformar numa comunicação formal e a gente vai ter facilitadores. Eu ontem participei de um curso na Infam, né, a Escola da Magistratura Nacional, sob a presidência do ministro Herman Benjamin, que é o diretor-geral da Infam, 600 juízes inscritos, um recorde de público, isso nunca tinha acontecido na história da Infam. O tema era a lei do pacote anticrime, né, já aprovado. E um dos juízes que palestrava disse que já fazia as suas audiências com intimações por WhatsApp e fazia as audiências pelo aplicativo do WhatsApp. Então, eu achei aquilo assim, absolutamente inovador e que vai ser, daqui a pouco, um pouco da nossa rotina, né? Que a gente precisa fazer a justiça funcionar. Então, esses exemplos todos a gente vai transformar, né, num caldeirão de boas práticas
espalhar pelo Brasil para que os colegas possam também se inspirar e não ter receio de enfrentar esses desafios. No âmbito dos juizados especiais, a gente teve a aprovação de uma lei recente, né, agora no mês de abril, dizendo que as audiências por videoconferência nos juizados que resultem em acordos homologados pelo juiz valem como título executivo. Então, quer dizer, já é um fenômeno da modernidade, né? Um efeito Covid-19 positivo aí para a justiça, e a gente já vai experimentando. O próprio sistema de informática, né? Nos tribunais a gente tinha dificuldade. Deixa para transformar em processo eletrônico essa competência depois, porque isso é mais difícil. Agora todo mundo quer que seja eletrônico para todo mundo trabalhar. Então, houve uma quebra aí de paradigma que eu tenho para mim, a minha percepção é de que ela é muito positiva e que vai acelerar muito o trâmite dos processos, e efetividade é o grande desafio da justiça brasileira. Tanto os juízes se preocupam com a efetividade, isso foi objeto da nossa pesquisa, Quem Somos a Magistratura que Queremos. Aliás, as duas pesquisas da MB realizadas pelo Jaime de Oliveira, ex-presidente da MB, que eu tive a oportunidade de co-coordenar com o ministro Salomão, a pesquisa interna, Quem Somos a Magistratura que Queremos, e a pesquisa externa, né, o perfil da magistratura, com o professor Werneck e com o ministro Marco Aurélio Belise. As duas pesquisas estão lá no site da MB e podem ser acessadas a qualquer tempo. Nessas duas pesquisas, efetividade é o grande sentimento de falha, né, do sistema judiciário, tanto pelos usuários do sistema como pelos próprios juízes. E aí a gente tem fatores como um grande número de recursos e outras questões internas. Mas eu acho que, de verdade, os sistemas eletrônicos vão facilitar todo esse trâmite processual. Eu só acho que, Vanessa, a gente facilitou muito o andamento dos processos, mas o acesso à justiça, o acesso das pessoas mais carentes ao Poder Judiciário ainda continua obstaculizado. Então, eu quero muito, como a MB, como uma entidade que tem que estar de braços dados com a sociedade, e a reformulação positiva do Poder Judiciário depende muito do que a sociedade espera de nós como instituição. Eu quero muito poder melhorar a qualidade desse acesso, ajudar, né, na melhoria da qualidade desse acesso à justiça, fazer com que as defensorias públicas adotem plataformas digitais de atendimento, que a gente sabe que elas não adotaram ainda, o próprio uso do celular ainda é muito fraco, exatamente pelo que eu disse. Tem gente que não tem condições de pagar uma conta de telefone, né? Imagina se vai ter condições de manter, né, uma linha ativa. Então, isso é um desafio que eu acho que é um desafio do futuro. E, para nós, juízes, serventuários, pessoas que trabalham dentro do Poder Judiciário, dentro dos fóruns pelo país inteiro, novos desafios, porque quando a gente leva o trabalho para casa, a gente que já não tem jornada de trabalho, juízes não têm jornada de trabalho, né? Muita gente não sabe disso. Juiz não tem fundo de garantia, juiz não tem jornada de trabalho. A gente se vê trabalhando às vezes 18, 20 horas. Tem noites que eu estou dormindo 4 horas por noite, porque as votações avançam, né, na madrugada, mas eu já comecei o trabalho na associação com pautas associativas desde cedo, às vezes com reuniões 8 horas da manhã, e você tem que acordar cedo, preparar o material, estudar. Então, assim, a jornada de trabalho em casa, no trabalho remoto, ela é diferente. Ele te pega, ele te atropela. E todo dia segunda. Todo dia segunda. Não tem sábado, domingo, nem feriado. E a questão, sabe, uma questão que eu me peguei assim, no meio do trabalho e sentindo a cadeira que eu estou usando, né? A minha sala, um dia eu vou mostrar para vocês, a minha sala hoje é um estúdio de lives, de gravação de vídeos. Eu tive que me preparar para isso. Depois eu vou até fazer um post nas redes sociais com os novos instrumentos que a presidente da MB tem de trabalho agora. Luz, câmera, um monte de coisinha que eu tenho aqui. Microfone de alta precisão.
Mas eu me peguei numa cadeira que não era boa para exercer o trabalho. Eu ficava. Ontem, por exemplo, no curso da Infam, que eu assisti todas as aulas e né, toda hora a MB era mencionada, eu tinha que estar presente. 3 horas e meia sentada numa cadeira numa mesma posição. Então, assim, esses instrumentos de trabalho, a questão da postura, as novas dinâmicas das doenças relativas ao trabalho sentado, muito, isso tudo vai precisar ser pensado e pesquisado a partir de agora. E a nossa MB, firme e forte, com o nosso Lab, Laboratório de Tecnologia, que a gente tem instalado dentro da MB, vai começar a pensar em todas essas coisas. E veio em muito boa hora, aliás, não podia ser mais apropriado o momento. E tem até alguém que está nos assistindo, desculpa, eu não consigo enxergar o seu nome, o nome da conta do Instagram. Está dizendo que a Defensoria Pública em São Paulo começou a atender para uma plataforma de atendimento remoto digital desde o início da pandemia. Então, até mesmo isso que você falava do acesso também está começando a se transformar agora. Eu tô lendo aqui, ó, também minha amiga, acho que é a Anique Quintanilha, que é uma defensora pública de primeira linha, já trabalhou comigo muitas vezes. E a Anique está dizendo que do Rio, não é de São Paulo. Mas a do de São Rio. Paulo também já começou. A de São Paulo Então também começou a fazer. tá feito aí o esclarecimento. Mas, Anique, foi bom você falar, né? Porque é uma informação que eu realmente não tinha, mas eu sou toda hora dentro das minhas redes sociais, eu sou abordada por pessoas que não sabem disso, isso não foi, eu acho que a comunicação precisa ser melhor efetivada, porque, por exemplo, me perguntam como é que eu acesso a Defensoria Pública de Itaboraí se o fórum está fechado. Então, eu acho que a gente tem que melhorar, né, essa forma de comunicação para as pessoas conseguirem realmente buscar os seus direitos. Ô, Renata, e a gente falava do acesso, da tecnologia que foi implantada da noite para o dia, das plataformas criadas pelo CNJ, dos novos métodos de trabalho, do novo atendimento ao público. E não foi só isso. Aqui em São Paulo a gente teve, logo no início do ano, foi até um pouco antes da pandemia, mas cresceu com a pandemia, um plano de contingenciamento. Atento à crise em que o país estava vivendo, o Tribunal de Justiça de São Paulo fez um plano de contingenciamento. A gente sabe, por conta até das reuniões coordenadas pela MB, que isso tem se replicado pelo Brasil. Vários outros estados, até você pode falar um pouco melhor sobre isso, têm feito planos de contingenciamento para segurar gastos durante a crise, reorganizar, cortar onde é possível. Tem o investimento no digital que está sendo feito, tem a reinvenção do trabalho do Poder Judiciário que tem sido implementada. Além disso, a quantidade de valores pecuniários que estão sendo transmitidos às Santa Casas, aos hospitais dos servidores, aos hospitais públicos, a oficiais de justiça aqui, a própria Pamage, a gente fez uma campanha para doação de máscaras, de cestas básicas, e os juizados especiais estão fazendo convênios com as Santas Casas Municipais para destinação de milhões de reais. E isso tudo, dentro de um pacote, mostra o tamanho da contribuição, o tamanho da essencialidade do Poder Judiciário num momento como esse. E isso me deixa, inclusive, a gente fica até um pouco aborrecida quando a gente vê editoriais. Hoje saiu um editorial num jornal de grande circulação. O Poder Judiciário não está dando a sua contribuição para a crise. É óbvio que o Poder Judiciário está dando a sua contribuição para a crise. O fato de não se cortar salários de servidores não significa que não se está dando a sua contribuição à crise. Aliás, a contribuição à crise é muito maior do que isso. É muito maior do que um percentual de salário que se possa cortar. O Poder Judiciário já cortou diversos gastos, e carros, e combustíveis, e energia, e auxílios, e pagamentos, e extras, e indenizações. Cortou onde podia ser cortado. Então, eu acho que a contribuição que o Poder Judiciário está dando, não só nessa parte tecnológica, não só na parte de inovação, mas também, e principalmente, na parte pecuniária, os valores que estão sendo revertidos aos hospitais e ao Poder Executivo para tratar do enfrentamento à crise, é uma enormidade que jamais seria atingida com o corte dos salários dos servidores. Eu imagino que você tem até dados maiores sobre isso.
Queria mandar um beijo aqui. Enquanto você falava, eu estou vendo todo mundo aqui entrando na nossa live, comentando. A nossa conselheira fiscal, Maria Isabel Silva, de Brasília, Érica Brandão, nossa diretora e conselheira também da APAMAGES, um monte de gente querida aí acompanhando. Casos de mulheres, eu já vi também, Mulherando, várias entidades do Rio que nos acompanham. Mas, Vanessa, sobre contingenciamento, é importante ser dito duas coisas. Há o contingenciamento formal, aquele direto, que foi adotado imediatamente por alguns tribunais do país, como, por exemplo, São Paulo, e há contingenciamento interno, né, que é um contingenciamento que é feito no dia a dia. Contratos que vão sendo revistos, contratos que não são perpetuados, despesas que não são aprovadas. A gente tem, em cada tribunal do país, tem um departamento que aprova ou não determinadas despesas, e isso, às vezes, é até feito diretamente pelo presidente do tribunal, ele que assina lá. Então, muita economia tem sido feita e não tem sido objeto de um plano formal de contingenciamento. Eu mesmo tenho conhecimento de vários cortes de despesas e cortes que são, inclusive, inevitáveis, porque por o fórum estar fechado, não são necessários determinados serviços. Então, essa economia é uma economia que ela é consequência natural e também consequência responsável das gestões dos tribunais brasileiros, que não ultrapassam o limite da lei de responsabilidade fiscal. Com relação a quantias financeiras auferidas, elas também são auferidas diretamente, né, e destinadas, como essas que eu falei, mais de 250 milhões de reais ao combate ao Covid, e aí seja por entrega de equipamentos de EPI, por a reabertura de hospitais, ou até mesmo compra de respiradores, que a gente tem visto compras de respiradores com dinheiro destinado pela Justiça. Então, é a Justiça salvando vidas, né, priorizando o ser humano e salvando vidas, mas tem também aqueles valores que indiretamente revertem em prol da sociedade. Quando a Justiça determina que alguma empresa não interrompa seu serviço, que continue funcionando, isso tudo gera, né, lucro, gera emprego e a gente consegue manter a economia não funcionando do jeito que ela deveria, mas funcionando de alguma forma. Então, o valor indireto que a Justiça imprime na sociedade brasileira pelos diversos estados ainda não foi mensurado e com certeza será. E questões importantes, por exemplo, Vanessa, luz e água. Apesar da discussão toda, né, se isso é devido, se as empresas de eletricidade conseguem sobreviver, as companhias de água, com essas determinações de não interrupção por inadimplemento ou por não pagamento, fato é que agora, no momento em que as pessoas não podem se contaminar, você aceitar uma interrupção de serviço essencial, especialmente numa comunidade carente, seria absolutamente desumano. Então, são valores que, às vezes, também não se convertem em pecúnia, em dinheiro, mas que, com certeza, estão sendo revertidos para o combate ao Covid e para a sociedade como um todo, para que vidas sejam preservadas, inclusive com relação à sua subsistência e sobrevivência. Eu queria dizer que o Poder Judiciário é um poder muito responsável com o seu limite da lei de responsabilidade fiscal. Nós não temos casos de ultrapassagem desse limite da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos o tempo inteiro cuidando para que aquele 6% da LRF seja absolutamente protegido e obedecido. E uma coisa importante que muitas pessoas não sabem é que o Poder Judiciário, pela Constituição da República, ele tem uma verba de manutenção que se chama duodécimo constitucional, que significa dizer que aquele dinheiro é da Justiça, ele só passa pelos cofres do Estado. Então, esses cortes, essas questões todas que os governos começam a fazer com o Poder Judiciário são absolutamente indevidas, inconstitucionais, e a gente sempre leva, quando há um ataque desses, a gente leva ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Por que existe duodécimo constitucional? Para que o Poder Judiciário seja independente, que ele não seja massa de manobra na mão dos outros poderes, nem do Executivo, nem do Legislativo, que poderiam simplesmente dizer, eu não tenho dinheiro, eu não vou entregar dinheiro para o Judiciário funcionar. Imagine se o Judiciário não conseguisse funcionar nesse tempo de pandemia, como as pessoas estariam desassistidas e a sociedade brasileira estaria desassistida. Exatamente.
E você falou da questão dos cortes de luz e de água, que o Poder Judiciário tem mostrado a sua essencialidade nesses fatos, e as questões de plano de saúde também, né? As questões que estão sendo proferidas, garantindo manutenção de plano de saúde, garantindo uma eventualidade de uma reorganização de pagamentos, empréstimos bancários, revisão de contratos, companhias aéreas, viagens contratadas. Tudo isso está passando pelo Poder Judiciário e tudo isso, como você falou, é muito difícil de mensurar. Não sei se a gente tem números para isso, mas o Judiciário não se omitiu em nenhum momento. O Judiciário dá sua contribuição, tanto aquela que pode ser mensurada, como aquela que não pode, que é na essencialidade do serviço que presta. Renata, essas lives a gente encontrou uma forma de estar próximo dos nossos associados, dos magistrados, dos advogados, dos servidores, porque eu imagino que, assim como a Pamages, a MB deve estar com as portas fechadas e os colaboradores estão todos dentro de casa. A gente começou, depois de você começou antes, um pouco antes com as suas lives, e a gente conversou aqui na semana passada, coincidentemente, num dia eu conversei com o presidente do TRE e no dia seguinte você conversou com o ministro Barroso do TSE sobre as eleições. E me parece que as conclusões foram as mesmas. A eleição, todo mundo deseja que elas se realizem, tanto o executivo como o legislativo, como o judiciário, todo mundo deseja que elas se realizem, mas sempre garantindo a segurança da população. Na conversa que você teve com o ministro Barroso, para a gente passar aqui para os associados da Pamages que não acompanharam, ou para as pessoas que nos assistem daqui que não acompanharam, qual a expectativa em relação a esse ano? O ministro Barroso foi muito pragmático, foi uma conversa tão deliciosa. Eu, se fosse vocês, depois acessava lá no YouTube da MB. Todas as lives estão guardadas, gravadas lá. A gente teve uma live com o ex-ministro Sérgio Moro, a gente teve uma live com o ministro do TST, excelente também, didática. E a própria live com o ministro Barroso, com a Simone Tebet, eu me lembrei agora, presidente da CCJ, uma outra mulher incrível que falou muito francamente da visão dela sobre o sistema político brasileiro e os desafios que a gente precisa enfrentar no Senado brasileiro. Mas o ministro Barroso foi muito categórico ao afirmar que eleições dependerão das autoridades sanitárias. Não depende nem de judiciário e nem de parlamento, porque para um adiamento a gente depende sim de uma alteração constitucional, né? A gente sabe que a eleição é um valor democrático precioso, ela está lá na Constituição toda cheia de regras, de datas. Então, ele imagina, como o processo eleitoral ele tem prazos anteriores a outubro, às vezes as pessoas pensam assim, mas em outubro já deu tempo da gente se organizar para fazer eleição. Mas não é, tem prazo de convenção partidária, tem prazo de registro. Então, tudo isso foi pensado num sistema presencial, precisa ser adaptado para um sistema remoto, não presencial. Alguns partidos políticos já indicam que conseguem fazer suas convenções partidárias de forma virtual, através de conferências. Mas tudo isso, como a Justiça Eleitoral tem uma preocupação muito grande na lisura, na legitimidade, tudo isso precisa ser estudado pelo TSE e o ministro me disse que está avaliando tudo. Mas ele acha que um adiamento será inexorável, né? Ele acha que o tempo está curto, mas ele não gosta da ideia de juntar duas eleições, né? As eleições municipais com as eleições federais, porque ele acha que o debate fica misturado. Ou você municipaliza o debate federal, você vai cuidar de coleta de lixo, de questões do município, ou você federaliza o debate municipal. Então, isso tudo ele acha que não é conveniente, então ele gostaria mesmo que fosse deixado para o final do ano ou, no máximo, até junho do ano que vem. Mas tudo isso, assim, eu reafirmo, a posição dele é que, se as autoridades sanitárias determinarem o relaxamento do isolamento, é possível que ainda dê tempo de ser feito. E ele trouxe, assim, vários outros itens na conversa eleitoral muito interessantes. Ele fala sobre o sistema distrital misto e ele explica de forma muito didática como é esse sistema. Eu até fiquei meio
encantada com ele, pelo jeito que o ministro explica, a gente tem uma outra visão, né? Não é a visão da leitura nos livros, de que é um sistema que privilegia a vontade do eleitor. O que eu percebi do ministro Barroso, que é, assim, para mim, um grande constitucionalista, uma pessoa de cultura, não só jurídica, de cultura da vida, né? Muito vasta, muito ampla, é que ele quer sempre preservar a vontade do eleitor brasileiro. Então, ele está buscando pelos sistemas, ele entregou alguns documentos para o Parlamento brasileiro, alguns projetos de lei que visam extrair sempre, preservar sempre a vontade do eleitor para que a escolha seja uma escolha bastante livre e bastante legítima dentro do sistema democrático brasileiro. Então, foi uma live assim que eu reputo uma das melhores lives que eu fiz, e ele foi muito generoso. E uma curiosidade bacana para vocês que estão nos assistindo, tanto ele como a ministra Carmen Lúcia, a gente também fez uma live sobre combate à violência contra mulheres, né? Que os números são assustadores nesse momento de pandemia, um aumento de 30% em outros países do mundo e aqui no Brasil caminhando para esse patamar. Mas a da ministra Carmen houve uma falha e a gente acabou não concluindo a live. Mas tanto o ministro Barroso como a ministra Carmen fizeram seus Instagrams para fazer a live da MB. A ministra Carmen, inclusive, eu tirei um print. O Instagram dela foi concluído, a live era às 17 horas, às 16h40, 16h39 foi concluída a inscrição dela lá no Instagram. E o ministro Barroso também se preparou, né, e foi lá assessorado e tirou de letra, né, e foi a primeira vez que ele usou esse canal de comunicação. Então, vocês vejam como a MB ainda está propulsionando modernidades no Supremo Tribunal Federal. Duas curiosidades Não aí. é? Ó, eu tô vendo aqui também, a gente tem a presença hoje aqui do Bruno Miano, que é meu diretor jurídico aqui na Pamages, que também não tinha Instagram, reativou para acompanhar as Tá vendo? lives. E é uma nova forma de comunicação, né, Renata? Como tudo que a gente tem feito agora nesse período. Quis o destino que as nossas gestões, minha primeira gestão de uma mulher à frente da Pamages, primeira gestão de uma mulher à frente da MB, fosse permeada por uma situação jamais vivida por quem quer que fosse. E acho que nosso papel é esse, arregaçar as mangas e tocar isso em frente, como a gente vem fazendo e encontrando essas novas formas de comunicação. E como eu imaginei, eu tinha uma lista aqui de coisas para conversar com você, mas como eu imaginei, a nossa conversa ia render muito e não ia chegar até o final. E como você falou, agora está tendo uma votação lá na Câmara do projeto de ajuda aos estados, e a gente tem participado muito desse diálogo. A Renata, quero dar meu testemunho, a Renata tem coordenado a atuação dos presidentes de associação estadual de forma muito eficaz para que a gente possa permear esse processo, como a gente sempre fez. A atuação da magistratura, que às vezes é desqualificada pela imprensa, tentam dar uma... Não pela imprensa em geral, mas tentam dizer como se isso não fosse legítimo, e é muito legítimo. A participação dos magistrados, eu tento despertar sempre isso nos meus associados, a participação dos magistrados no processo legislativo é importantíssima, porque são as leis que nós vamos aplicar no dia a dia. Então, é muito importante que a gente mantenha esse diálogo com os parlamentares, um diálogo constante, como você tem feito pela MB e tem coordenado a atuação nos estados, e isso tem acontecido ininterruptamente. Hoje a gente está falando aqui nessa live, mas a gente já se falou ao longo do dia algumas vezes por conta desse projeto em andamento. E a conversa com os deputados também tem sido feita dessa forma. Eu estou vendo que o deputado Alex de Madureira está acompanhando a gente aqui, já mandou uma mensagem, ele é sempre presente nas nossas redes sociais, e todo mundo está encontrando essa nova forma de comunicação, como a gente tem feito com os parlamentares, tanto aqui do Estado, nos projetos que tramitam na Assembleia, como no Congresso, com a sua coordenação, que tem sido ímpar. E a outra forma de comunicar, que é para encerrar, porque eu sei que a gente precisa seguir, que nunca tinha sido feita, foi a peça da MB que foi veiculada no Jornal Nacional,
na semana passada, que foi muito bacana de ver. Foi a primeira vez, não foi, que a gente conversa nessa amplitude com um público desse tamanho, porque nós somos acusados, eventualmente, de não nos comunicarmos com a população, mas essa comunicação não é simples, é uma comunicação, ela é muito difícil, a comunicação do trabalho do magistrado é muito difícil. E pela primeira vez, o trabalho do magistrado foi apresentado numa rede nacional, não foi? Foi muito bacana e assim, eu também procurei dividir essa apresentação do trabalho com outras emissoras, né? Eu tenho falado CNN, a gente apresentou a peça publicitária na Globo, eu fiz uma entrevista muito grande para um programa grande na Rede Record, que também os presidentes são muito amigos e queridos. Então, assim, a gente tem procurado levar a posição do judiciário e esclarecer a sociedade. São muitos temas que a sociedade não compreende muito bem, né? Essas trocas de ministro, tá certo, tá errado, né? Foi para o Supremo. Então, eu tenho procurado, toda vez que a MB é convidada, não são todos os convites que eu aceito, porque às vezes a gente foge um pouco do perfil, entra num perfil político e nós não somos, né, comentaristas políticos, nosso comentário é um comentário técnico, jurídico, mas eu tenho procurado estar sempre esclarecendo para a população todos os questionamentos. E, Vanessa, uma coisa importante também da MB, se você olhar desde o início da minha gestão, eu tenho falado em todos os jornais. Essa semana mesmo, a gente publicou um artigo importante sobre a economia, né, a Covid, a economia e o papel do judiciário. Então, eu tenho sempre trazido uma informação diferente sobre o funcionamento da justiça, sobre os números da justiça, sempre trazido essas informações em todos os veículos de comunicação. E agora, muito também pelas redes sociais, eu vou pedir para quem nos assiste nos seguir, né, @magistrados brasileiros e @RenataGil, AMB. Eu tenho me comunicado muito com a sociedade, eu apresento algumas respostas quando dá, porque essa vida corrida, também pelas redes sociais. Eu acho, e eu disse isso desde que eu assumi a AMB, que o Poder Judiciário ele só vai ser bem compreendido pela sociedade quando ele for bem conhecido. E eu tenho tentado fazer com que o Poder Judiciário seja bem conhecido. E tenho ajudado, a MB ela intermedia muitas relações. Eu sempre levo os problemas que a base sofre, eu estou em inúmeros grupos de zap. Às vezes eu não respondo, eu fico só observando quando consigo observar tudo, mas para saber o que está preocupando o juiz, o que naquele caso concreto, o que trabalha com civil, o que trabalha com fazenda, o juiz ameaçado, o que ele precisa para eu levar para as autoridades, porque essas, graças a Deus, também nós temos acesso amplo hoje no Supremo, no Conselho Nacional de Justiça. Eu pego o telefone e falo com todos eles de forma institucional e republicana e levo essas questões. Então, a gente tem conseguido uma resposta do Conselho Nacional de Justiça, que hoje é presidido pelo ministro Dias Toffoli, uma resposta muito imediata, né? Eu trato de todos assim. Ontem eu estava 11 horas da noite conversando com o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, desembargadora da MEC, que está tratando das questões do judiciário. Então, assim, isso tem sido muito facilitado pela boa relação que nós temos. E aí a comunicação flui e a gente consegue se apresentar a face verdadeira da justiça, que é aquela que é o socorro, que é a mão, que é o braço, que é o ombro amigo para toda a sociedade, especialmente para as pessoas que mais precisam. Renata, é uma alegria ter você aqui conosco, é uma alegria ter você na Pamages, foi uma alegria ter feito campanha ao seu lado e para mim é uma satisfação exercer essa gestão com você à frente da MB. Quero te parabenizar pela sua competência, tanto na atuação institucional como na comunicação. A comunicação da MB, de fato, está excelente. Você tem mostrado a cara do Poder Judiciário e é uma cara que a gente quer mostrar, é importante mostrar. Eu acho que isso que você está mostrando justifica todas as nossas demandas, justifica, nos faz nos orgulhar do que nós apresentamos à sociedade. Eu falei isso hoje no meu grupo de coordenadores. Assistam a live, assistam os números que a Renata tem a trazer, porque vocês vão se orgulhar de fazer parte do Poder Judiciário
como nós nos orgulhamos. Então, eu quero te agradecer demais, dizer que você é a pessoa certa para tocar MB nesse momento de crise, com essa alegria que você tem, com essa firmeza, com essa competência. Para mim é uma alegria muito grande estar ao seu lado nesse momento. E dizer que você é sempre nossa convidada aqui. O São Paulo ia ter o prazer de te receber no final de semana. Nós teríamos a nossa primeira reunião regional aqui do Sudeste. Seria no fim de semana em que haveria a minha posse. Em razão dessa pandemia, cancelamos a posse, cancelamos a reunião regional e não tivemos a sua presença aqui. Mas ela vai ser esperada assim que tudo isso acontecer, para que a gente volte a fazer nossa caminhada pelo Estado e pelo Brasil. Olha, os elogios são recíprocos, eu tenho completa confiança no seu trabalho, no seu dinamismo, na sua sinceridade, na sua seriedade com que você trata dos temas da magistratura. Como eu disse, São Paulo não é um estado simples de ser coordenado, de ser aí, ter uma representante como você. É um estado difícil porque é um estado que tem números muito grandes, é muito populoso, né? Tem muitos problemas e muitos juízes, né? O maior número de juízes do país. Então, eu imagino quantas questões você se debruça, você enfrente, e eu tenho certeza que com todo o talento que você tem, você vai conseguir levar isso com muita leveza. Eu acho que isso é importante, sabe, Vanessa? O piano é pesado, mas a gente tem que levar a vida com leveza, com responsabilidade e com leveza. Eu estou muito feliz realizando esse trabalho na MB e eu acho que você também, eu sinto isso. E um outro fato curioso é que eu me lembro como se fosse hoje, eu sentada, estava eu, a Isabel e a Juliane, eu ia para São Paulo no dia seguinte de manhã para a sua posse. E foi quando eu te liguei, eu acho que por volta de 10, 11 horas da noite, e falei, Vanessa, é muito perigoso uma posse nesse contexto da pandemia. Eu estou ouvindo coisas aqui em Brasília que me assustaram um pouco e eu nem sou pessimista, nem me assusto. Aí você falou, Renata, eu vou reavaliar isso. E aí, no dia seguinte, eu cancelei, né, o meu voo, eu peguei um voo direto para o Rio de Janeiro, foi a melhor coisa que eu fiz, porque as pessoas já estavam num estado meio assustado nos aeroportos, com voos sendo cancelados, e te avisei. Você falou, Renata, a gente vai cancelar tudo aqui, porque realmente não é o momento para isso. Então, eu estou ainda na expectativa de nós nos reencontrarmos para comemorarmos essa posse e realizarmos a reunião de coordenadores regionais. Inclusive, eu acho que seria a primeira reunião de coordenadores do Sudeste na história da MB, seria realizada em São Paulo. Então, a gente vai guardar todas essas emoções para um futuro que eu espero seja próximo, torcendo aí para o Brasil atravessar a pandemia no melhor contexto possível, né? Que nós temos que entender que nós não somos um país rico, mas a gente tem procurado, eu tenho visto, né, as autoridades todas com alguns desencontros, mas todas as autoridades em sincronia de ações, tanto o executivo como o legislativo e o judiciário. Eu tenho visto um grande esforço. A Simone Tebet falou isso na live dela, que ela nunca viu o Senado tão imbuído num esforço coletivo como ela tem visto agora. E eu tenho percebido isso também nas instituições. Apesar de algum conflito ou outro, que é natural de um sistema democrático gigantesco como o brasileiro, é natural, né, essas controvérsias, esses desentendimentos técnicos, desentendimentos jurídicos, a gente não pode deixar nunca ir para o lado pessoal, mas eu torço do fundo do meu coração para que a gente passe por essa pandemia da melhor forma que nós podemos e que nós nos tornemos melhores do que somos. Eu digo sempre que eu acredito muito no ser humano, a solidariedade é um sentimento que aflorou, que brotou de forma efusiva nos nossos corações, quanta gente ajudando um ao outro, né, fazendo doação. A minha irmã se envolveu num projeto tão bonito, eu não posso nem chegar perto da minha irmã, porque ela está entregando alimentos para moradores de rua, ela mesma faz a comida e ela mesma vai entregar com as amigas a comida que elas fizeram para moradores de rua aqui na minha cidade, em Niterói. Então, são coisas assim inimagináveis que nós não faríamos num tempo
normal. E eu tenho visto que cada um tem dado o seu jeito de ajudar, paga a manicure sem fazer o serviço, os amigos que tem bandas de música, fazem live com o Curver amigo, aí todo mundo ajuda, deposita. Então, eu espero que esse sentimento de solidariedade seja agora uma constante na nossa vida, e eu tenho certeza que nós sairemos desse momento melhor do que nós entramos, com novas estratégias. A gente lamenta pelas vidas que a gente tem perdido. Eu faço um registro aí, né, do Aldir Blanc, que se foi um grande compositor, e aqui para nós cariocas, assim, leva um pedaço do nosso coração. Eu hoje mesmo estava ouvindo de manhã, arrumando a casa, que eu ainda faxino a casa, ó, tem até calo aqui, ó. Eu estava ouvindo Diogo Nogueira cantando um samba dele. Então, assim, dói o coração, né, que as pessoas estejam realmente encontrando o seu outro destino em outro lugar aí que eu acredito que exista. Mas dizer que eu estou muito feliz, acredito no ser humano e que a gente vai sair dessa. E que vocês respeitem todos as determinações das autoridades sanitárias. A gente não tem conhecimento, cada um no seu quadrado, né? Eu estou tendo coragem de falar isso, mas eu acho assim, é a mesma coisa de um médico querer entender uma sentença, né? Ele não consegue. A gente não consegue entender as determinações das autoridades sanitárias, quais os medicamentos que são importantes. Isso a gente depende dos anos de medicina que eles fizeram. Então, que a gente respeite todas essas determinações para que a gente não furemos, né, de forma contumaz aí o isolamento, como a gente tem visto. São Paulo é um estado tão prejudicado que tem furado muitas pessoas nas ruas. A gente teve o primeiro lockdown aí no Maranhão, um juiz que determinou, porque o Maranhão as pessoas estavam nas ruas se contaminando. Então, que a gente consiga ultrapassar tudo isso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu deixo um abraço assim fraternal para o presidente Geraldo, que tem sido um grande aliado da magistratura, um trabalho silencioso. Sim. Também o presidente do TRE, daí, que é um amigo querido, os vices, que sempre me mandam mensagem, inbox, e todos os juízes que eu conheci, que se tornaram meus amigos e que eu guardo aqui no coração. A magistratura paulista está no meu coração, tá? Um beijo grande. Obrigada, Renata, obrigada. Tem sido a live com o Dr. Geraldo e com o Dr. Valdir, que você acabou de mencionar, estão no site da Pamajas, como vai ficar a sua, para quem quiser consultar para frente. Um grande abraço a todos, aos colegas que nos assistiram, meus diretores, meus coordenadores, nossos colegas, o pessoal da MB do Brasil todo. E um beijo grande para você especialmente. Obrigada, beijo.